Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom, boa tarde a todos, né? Sou o professor Dr. Vitor Alves Marques, sou mestre e doutor em Ciência da Saúde aqui pela Universidade Federal de Goiás, sou formado em Educação Física, né, pela Universidade Estadual de Goiás, né, UFG. Sou pós-doutorando aqui também no programa de Ciência da Saúde, né? Tenho especialização em Fisiologia do Exercício e Treinamento de Força pela UFG. Hoje o tema da nossa aula, né, é sobre saúde mental e exercício físico, né? Da importância da prática do exercício físico para a melhora da saúde mental, né, os benefícios que o exercício físico traz, né, para a nossa saúde, né, principalmente, né, nesse período pós-pandêmico, né, que vivemos. Né. Então, na aula, né, quando a gente fala de saúde mental, né, a gente consegue se concentrar, né, basicamente em níveis de ansiedade e depressão. Né. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre ansiedade e depressão, né, sobre os aspectos, né, fisiológicos, sobre os aspectos neurais, né, que causam, né, essa depressão, essa ansiedade. E no final, né, eu vou passar alguns questionários, né, para que vocês possam ter a dimensão de como saber, né, quais são os sintomas, né, através desses questionários, se as pessoas estão com os níveis elevados, né, de ansiedade, depressão, né, fadiga e baixo nível de qualidade de vida. Né. Então, quando a gente fala, né, de saúde, de depressão, né, e ansiedade, nós ligamos principalmente, né, às amígdalas. Que as amígdalas é uma região no nosso cérebro responsável pela tomada de decisão, pela memória e pelas respostas emocionais. Né? Então são as amígdalas que nos dão aquele gatilho emocional no cérebro. Todo trauma, né, que a gente teve durante a infância, ou todo trauma que a gente tem, qualquer lembrança, seja ela positiva, seja ela negativa, nos desperta um gatilho. E esse gatilho é responsável, e esse gatilho emocional do nosso cérebro, quando a gente tem ele, é responsável por ativar são as amígdalas. Então a amígdala, né, ela é responsável por essa questão emocional, desse gatilho emocional, aquele que tem uma relevância emocional ou não, e alguma situação que pode levar a algum gatilho emocional. Por exemplo, se você tem algum trauma, né, e alguma situação te leva a esse trauma, mesmo muito tempo depois, a sua amígdala é ativada. Então, as amígdalas é uma parte muito importante, né, do nosso sistema nervoso central. Né. E uma outra parte importante que é responsável pela memória é o hipocampo. Então, quando a gente fala de depressão e ansiedade, né, principalmente, essas duas regiões do nosso cérebro são responsáveis por despertar esses disparos. E quando ela está desregulada, nós temos níveis alterados de ansiedade e de depressão. Então, a amígdala cerebral ela é responsável pelo botão de disparo. Então, toda vez que a gente tem algum gatilho, né, emocional que nos leva a alguma lembrança positiva ou negativa, nós temos a ativação, o disparo dessa amígdala cerebral. E aí, né, que é a resposta, né, da amígdala? É uma resposta de luta ou fuga. Ou você resolve um problema, você enfrenta esse problema, ou você foge. Então, ou seja, ela é responsável por nossa estrutura emocional. Então, se a gente tem algum problema ou alguma coisa que precisa ser resolvida, ou a gente luta, ou a gente enfrenta esse problema, ou a gente foge. Pessoas ansiosas, né, pessoas depressivas,
ou pessoas que têm algum transtorno emocional, elas têm a característica muito forte de fuga ao problema. Então, por exemplo, se você tem algum problema dentro da sua família, ou dentro do seu trabalho, ou qualquer situação que remete uma resolução de alguma problemática, a sua amígdala é ativada. E aí você tem a opção de escolher, ou você enfrenta ou você foge. E aí é sempre importante, né, lembrar que cada região do nosso cérebro ela é responsável por algum tipo de comportamento. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal ele é responsável de quem dá vontade. O lobo parietal ele é responsável de quem toma decisão. E o lobo temporal ele é quem avalia as consequências. Então, esse nosso sistema nervoso central, cada região ela é responsável por algum tipo de comportamento. E pessoas ansiosas e pessoas depressivas, pessoas fatigadas, elas estão muito relacionadas com as questões de quem dá vontade, de que fazer o que dá vontade, que está relacionado ao córtex pré-frontal. Então, quando a gente fala de saúde mental, né, de uma maneira geral, essa região do córtex pré-frontal ela é bastante utilizada. Então, toda vez, né, que uma pessoa, a gente tem algum acidente, né, algum acidente cerebral que afeta essa região, esses distúrbios, né, os nossos neurotransmissores, se eles forem afetados, dá as alterações, principalmente na depressão e na ansiedade. E aí a gente tem os diversos sintomas, né? Então, por exemplo, os sintomas depressivos, né, a gente pode relatar alguns, como desânimo, cansaço, desinteresse, falta de motivação, apatia, sentimento de medo e insegurança, desespero, desesperança, pessimismo, baixa estima, né? Ideias frequentes de culpa, por exemplo, está acontecendo qualquer tipo de problema, seja no país, seja na família, que não tem nada a ver contigo, você acha que a culpa é sua. Então, todos os problemas que acontecem, você se sente culpado. Então, a pessoa com sintoma depressivo, ela tem uma ideia frequente de culpa muito grande. Ela tem humor depressivo, irritabilidade. Qualquer coisa que aconteça, qualquer frase que é dita, você se sente depressivo, você se sente irritado. Então, ou seja, esse humor depressivo, né, com a pessoa com depressão, é muito forte. Ansiedade, angústia. A pessoa se sente angustiada. Ela vai te dando uma fobia. E aí um dos fatores, né, chamado fobia social, ela não quer sair do quarto, ela não quer ter contato com as pessoas. E esse tipo de sintoma aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Né? Então, essa angústia é um dos sintomas fortes, né, que a gente tem de depressão. E aí, uma coisa que a gente pode ter sempre em base é: nós não podemos basear o nosso sentimento, a nossa vontade, com a vontade dos outros. Cada um tem os seus sentimentos, cada um tem as suas vontades, e cada um tem os seus desejos. Veja, eu não posso avaliar o que a outra pessoa está sentindo. Não é justo. Então, ou seja, cada pessoa ela desenvolve o tipo de sentimento, os tipos de anseios, eles são individuais. E não cabe nós, de fora, falarmos se essa pessoa tem depressão ou não, ou se ela não é depressiva ou se não é depressiva. E outra, né? As pessoas com depressão, elas não têm o mesmo cérebro que os demais. Então, ou seja, elas têm dificuldade de aprendizagem, elas têm uma massa cinzenta, né, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ela tem uma massa cinzenta menor do que as outras pessoas, e com isso, ela diminui a questão de aprendizagem e afeta o lado cognitivo. Então, ou seja, as questões cerebrais de uma pessoa que tem depressão com as pessoas que não têm depressão, elas são diferentes. De onde vem, né, a palavra depressão? Né? A palavra depressão é o estado oposto à excitação. Então, muitas vezes, né, a gente às vezes pensa que a depressão é a doença, né, é uma doença recente, né, é uma doença do século, é o mal do século, né, como a gente já ouviu falar. Mas é uma doença que vem lá de 1860. Né? Só que, antigamente, a depressão era aliada, e aí a gente consegue ver, né, alguns relatos, até que de forma empírica, né, falando de que às vezes a pessoa tem depressão, ela tem rebaixamento, né, dos espíritos ruins que sofrem essa doença.
é algo como se fosse espiritual. Algumas pessoas até falam que é falta de Deus ou falta de uma religião, só que não existe nenhuma relação, né, de depressão e espiritualidade. Então a gente não tem, né, algo concreto, algo específico de que uma falta de espiritualidade, uma falta de religião vai levar à depressão. Depressão é o oposto da excitação, ou seja, uma redução fisiológica da função funcional, função emocional. Então, se eu tenho a minha função emocional desequilibrada, se eu tenho a minha função emocional reduzida, eu posso ter um diagnóstico de depressão. E aí, né, ela é caracterizada por uma tristeza profunda sem fim. Então, ou seja, a pessoa depressiva, ela é uma pessoa triste. Ela não sente vontade de se relacionar com pessoas. Ela não sente vontade de trabalhar. Ela não sente vontade de estudar. Ou seja, as suas atividades diárias, elas são totalmente comprometidas por questões emocionais. Então, ou seja, a pessoa depressiva, ela é uma pessoa triste. E aí, como que faz para tirar essa pessoa dessa tristeza? É que entra os diversos tipos de tratamento. São os tratamentos farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos. E daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais à frente, né? E aí, quando a gente olha, né, o mapa da depressão, né, 10 países, né, de alta renda apresentam 14,6% das pessoas que tiveram depressão. No último ano, a prevalência foi de 5,5%. Outros países, né, de média renda apresentam 11,1%. No Brasil, né, no último ano, foi registrado 10,4% de média, né, de depressão. Se a gente olhar no nosso mapinha, né, que está no lado superior direito, né, o Brasil representa 18,4%. E se a gente fazer uma análise, né, dos países, aqueles países de alta renda são aqueles países mais depressivos. O que cai por terra, né, é uma outra lógica de que a renda possa influenciar na depressão. Também não tem nenhuma relação. Questões de saúde mental estão relacionadas a questões de funcionalidade. A pessoa ela tem que se sentir útil. Ela tem que se sentir útil no seu trabalho, ela tem que se sentir útil na sua família, ela tem que se sentir motivada, ela tem que se sentir mobilizada em viver. Saúde mental está relacionada à questão de motivação em viver. Você tem que estar aqui com um objetivo de estar vivo. E isso está relacionado à sua funcionalidade. Então, não tem nada a ver com renda. Às vezes nós temos casos, né, de pessoas milionárias, pessoas que têm uma alta renda, que cometem suicídio. Então, os maiores índices, inclusive os maiores índices de suicídio, né, estão nas classes altas. Então, ou seja, a questão de renda, ela não acaba influenciando nessas questões de saúde mental, e sim nessa questão de funcionalidade em viver, na motivação em viver. E aí, nos países de alta renda, né, nós temos início, né, de depressão com a média de 25,7 anos. Então, ou seja, na fase adulta, é a fase onde os episódios de depressão mais acontecem. Então, de uma maneira geral, entre 24 e 30 anos, são as fases que a gente tem a maior questão de diagnóstico. Né? E um outro dado curioso é a ideia de gênero. O nível de depressão entre as mulheres chega a ser 2 vezes maior, né, em relação aos homens. E a gente pode ter algumas questões sociais. Né? As mulheres elas são mais exigidas socialmente, elas têm mais deveres, né? Então nós temos mulheres que fazem tripla jornada. A função social da mulher, né, ela traz uma carga emocional muito maior que a dos homens. E isso explica o porquê nós temos casos, né, de depressão 2 vezes maiores nas mulheres. E nós temos as causas, né? Então, nós temos o excesso de gordura corporal, inflamação, pode causar depressão. O estresse, por conta de uma má alimentação, também. A inatividade física. O estresse psicológico, traumas psicológicos, luto, né? E aí entra o destaque da questão da pandemia, onde, né, nós tivemos contato diário, né, com o luto, né, com a ideia de morte, e isso nos traz alguns traumas psicológicos. Desemprego, que entra principalmente na questão da funcionalidade, né, não só, né, de algo
monetário, de algo de renda, mas de algo funcional. Abuso de álcool, que entra na questão de dependência, né, ou de outras drogas. Então, se a gente analisar, né, essas causas das depressões, né, da depressão, nós temos uma ideia, né, de que se a gente pegar os 3 primeiros tópicos, está relacionado ao comportamento, relacionado a níveis comportamentais. Então, veja, se nós temos, né, uma melhora do nosso comportamento, nós temos alguns tratamentos da depressão. Nós temos uma prevenção, né, da depressão e da nossa ansiedade. Então, ou seja, o comportamento saudável, ele nos leva a uma prevenção, a uma melhora da nossa saúde mental. E o que acontece? Quando isso acontece, as nossas monoaminas são afetadas, o que passa a afetar as nossas neutrofinas. Então, ou seja, as monoaminas são responsáveis por transporte elétrico, por transporte dos impulsos elétricos às neutrofinas. As neutrofinas são responsáveis por gerar movimentos, por gerar as respostas. Quando eu tenho as monoaminas afetadas, eu tenho um desequilíbrio da minha frequência neural a ser passada para as nossas neutrofinas. Se isso desregular as nossas neutrofinas, isso vai atingir as nossas amígdalas. Consequentemente, se eu tenho umas amígdalas atingidas, eu tenho um desequilíbrio emocional. Então, quando eu tenho esses fatores desregulados, eu tenho as minhas monoaminas afetadas, o que pode levar ao prejuízo da minha saúde mental. E aí, ainda dentro das causas, a gente tem o estresse, né? Então, fatores estressores aumentam os níveis de cortisol. Então, veja, se eu aumentar o nível de cortisol, eu vou diminuir a liberação de monoaminas. Se eu diminuo a liberação de monoaminas, eu aumento a toxicidade dos meus neutrófilos. Então, ou seja, o cortisol ele vai desregular um neurotransmissor chamado noradrenalina. Então, ou seja, se eu desregulo, né, a noradrenalina, eu aumento o cortisol e aumento o estresse. Se eu aumento o estresse, eu tenho um aumento, principalmente um aumento da taxa cardíaca, né, que são aqueles batimentos cardíacos acelerados. Além disso, o cortisol vai reduzir os níveis de BDNF. O BDNF ele é responsável pela plasticidade cerebral. Basicamente, o que seria essa plasticidade cerebral? Essa plasticidade cerebral seria a recuperação de novos neurônios, o surgimento de novos neurônios. Então, o BDNF ele é responsável pelo nascimento, né, entre aspas, de novos neurônios. Então, quando eu tenho níveis estressores, os níveis de cortisol elevados, nós temos um prejuízo, né, de formação de novos neurônios. Se eu tenho um prejuízo de formação de novos neurônios, eu tenho uma diminuição do meu aspecto cognitivo, consequentemente do meu aprendizado. Então, né, uma coisa que vem aumentando, principalmente no Brasil, né, são os índices de depressão em adolescentes. Então, quando tem adolescentes, principalmente, né, quando vivem de depressão, eles têm maiores dificuldades de aprendizagem. Então, essa maior dificuldade de aprendizagem, ela vai refletir, né, no rendimento escolar. Quando isso reflete no rendimento escolar, né, a gente tem alguns impactos que podem transcender, né, os níveis escolares, passando até para níveis familiares. Né? Então, ou seja, essas questões estressores, né, da depressão são muito importantes de serem analisadas. Então, existe, por exemplo, tem indivíduos que têm cronicamente níveis elevados de cortisol, né, tem mais chance de ter um quadro depressivo. Tem aquelas pessoas que são ansiosas, que são agitadas, elas têm maior chance de ter depressão e têm uma pré-disponibilidade genética. Então, por exemplo, se os seus pais, né, pais ou avós, né, que são daquela primeira linhagem, tiverem algum quadro de ansiedade ou depressão, você tem uma pré-disponibilidade genética. Não necessariamente se você já tem que utilizar fármacos, né, para tratar essa depressão, mas você tem que ter um cuidado maior. Você tem que praticar exercício, você tem que, né, ter um acompanhamento psicológico mais de perto e mais retardo, né, inicialmente, do que outra pessoa que não tem essa predisposição genética. E aí nós temos os sintomas, né? A gente tem os sintomas cognitivos e secundários. Quando a gente fala dos sintomas cognitivos, a gente entra no humor deprimido, na apatia ou perda de interesse. Um desses sintomas é necessário para o diagnóstico. Então, assim, uma perda de interesse,
ela é bastante comum, velho. Não te interessa. Uma pessoa que nada lhe interessa, né, que ela tem uma apatia, que ela tem um desânimo crônico, né, de todas as coisas, até que coisas que antes ela tinha alguma motivação em realizar, né, quando ela tem essa perda, esse desânimo, essa perda de interesse, é um sintoma cognitivo. Sintomas secundários são relacionados à alteração de peso ou perda de apetite. Então, quando tem uma alteração de peso, seja para mais ou seja para menos, transtorno do sono, ela demora a dormir. Ela tem dificuldade de dormir, ou ela tem que usar fármacos para dormir. Fadiga, né? E aí é bom a gente entender o que é fadiga. Fadiga é o cansaço crônico. Você normalmente faz algo que você gosta para se divertir, né? Você trabalha, você descansa, você acorda no outro dia e está cansado. Você chega no fim de semana, faz atividade de lazer habitual e continua cansado, isso é fadiga. Então, fadiga é o cansaço crônico. Alterações psicomotoras, né? Disfunções executivas, sentimento de culpa. Então, ou seja, ao menos 4 desses sintomas, ele é considerado uma pessoa depressiva. E aí nós temos um processamento, né, de informação, né? Então, ou seja, aqui a gente tem 2 cérebros de uma pessoa que tem depressão e de quem não tem depressão. Vocês podem perceber o seguinte, a pessoa que tem depressão, ela tem uma maior quantidade de massa cinzenta. Se ela tem uma maior quantidade de massa cinzenta, ela tem uma menor quantidade de neurônios. Veja a pessoa sem depressão, né? Até a imagem é mais clara. E amarelo, sua quantidade de neurônios, ela está apresentando uma quantidade maior. Então, aquela pessoa de depressão, ela tem uma melhor capacidade cognitiva daquela pessoa depressiva. Então, veja, quando eu tenho esse aspecto, e aí entra para todos os níveis, a fase de aprendizagem da pessoa que tem depressão, ela tem que ser diferente. A abordagem, né, educacional, ela tem que ser diferente. A forma de conversar, a forma de tratamento para pessoas que são diagnosticadas com depressão, ela tem que ser diferente. Por quê? A capacidade cognitiva, o sistema nervoso central dela é diferente. Então, isso é importante para quando nós temos contato com algumas pessoas que têm diagnóstico de depressão, a gente tem que ter uma abordagem diferente. E aí a gente tem fatores associados a comorbidades. Por exemplo, compulsão por álcool, com comidas mais palatáveis. Então, isso a gente consegue perceber, né, que pessoas que têm esse desequilíbrio emocional, elas tendem a comer mais doces. Né? Então, comidas ricas em glicose, ou comidas mais adocicadas, elas trazem um aumento dos níveis de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e aumenta também a minha dopamina, que é o neurotransmissor de recompensa. Então, quando eu faço uma ingestão ou de álcool, ou por doces, principalmente, né, a gente tem esse aumento desses níveis de neurotransmissores que acaba compensando algo que está desequilibrado. Né? Automedicação com ansiolíticos, antidepressivos, abandono do tratamento, isso é muito grave, né? Quando você está no tratamento, né, seja de ansiedade, seja de depressão, né, e quando você vai diminuindo a dosagem, existe um fator chamado desmame. Esse desmame, ele acontece de forma gradual. O que acontece muitas vezes é que a pessoa está tomando algum medicamento, ela abandona o tratamento. E isso acaba afetando, de uma maneira considerável, as suas questões emocionais. Então, essa questão do desmame, ela é importante. E o sedentarismo. Por quê? O sedentarismo vai gerar uma inflamação. Se eu tenho uma inflamação, né, principalmente citocinas pró-inflamatórias, eu gero essa inflamação e pode afetar a minha saúde mental. Transtorno psicológico, né? Como é que funciona, né, o tratamento? O tratamento ele pode ser psicológico, né, quando a gente entra com terapia, né, e a psicoterapia. Ele pode ser através de medicamentos antidepressivos, né, que esses medicamentos vai principalmente trabalhar nessa recaptação de serotonina e de antidepressivos tricíclicos, né, que a gente vai discutir mais à frente, principalmente os medicamentos. Mas para vocês entenderem, recaptação, o que é essa recaptação? É a manutenção dos meus níveis de neurotransmissores por mais tempo no nosso organismo. Então, ou seja, o medicamento ele vai fazer com que esse neurotransmissor aumente a vida útil no nosso organismo.
Veja, esses neurotransmissores, né, eles têm um tempo útil no nosso organismo. Porque senão, nós ficaríamos agitados o tempo todo, ficaríamos calmos o tempo todo. Então, existe esse equilíbrio. O que esses medicamentos eles nos trazem? Eles trazem que ele aumenta ou ele prolonga o tempo de vida desses neurotransmissores dentro do nosso organismo. O que vai manter um aumento comportamental dos indivíduos, né, fazendo com que ele tenha um maior equilíbrio emocional. E aí entra o tratamento com farmacológico, né, que é exercício físico, alimentação e a mudança de hábitos. Então, quando a gente entra, né, com os medicamentos antidepressivos, né, o principal objetivo deles é a melhora de humor. Então, vários, né, outros sintomas associados à depressão, né, porém, eles não fazem, né, da mesma maneira. Né. E aí, quando a gente entra, né, no destaque dos medicamentos, nós temos alguns que são comuns, né, do nosso dia a dia. Por exemplo, o bupropiona. Esse bupropiona, ele é indicado, né, para pessoas que têm alterações no afeto positivo, né, ou seja, aquelas pessoas que têm dificuldades, né, de se relacionar socialmente, perda da felicidade, perda de energia, são causadas por algum disfunções dos circuitos cerebrais, né, noradrenérgicos, dopaminérgicos, e eles são os inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, ou seja, eles aumentam o tempo de vida de noradrenalina e de dopamina no nosso organismo. Outro medicamento bastante comum é a paroxetina, que ele é responsável por alterações no afeto negativo, presença de culpa, medo, né, ansiedade, tem disfunções, né, cerebrais nos circuitos noradrenérgicos e serotonérgicos, e ele aumenta, né, eles são inibidores de recaptação, principalmente de serotonina e noradrenalina. Então, ou seja, ele aumenta a sensação de bem-estar e ele aumenta a capacidade de resposta, de diminuição do estresse. Geralmente, pessoas ansiosas, pessoas agitadas, ela faz uso de paroxetina para justamente dar uma acalmada e dar uma diminuída. Ou seja, eu regulo meu noradrenalina. Nós temos também esse citalopram, né, que é a diminuição, que, principalmente para quem tem dificuldade de concentração, diminuição de interesse, né, fadiga, né? Então, ou seja, ele acaba por elevar, né, os seus níveis de serotonina. E aí nós temos mudanças de hábito, né? Que principalmente o tratamento não farmacológico é alimentação e depressão e exercício e depressão. O exercício é um dos principais fatores que a gente tem de prevenção e tratamento. Mas veja, né, estudos recentes nos mostram que não é qualquer tipo de exercício que vai ter resposta. O exercício, principalmente, que vai trazer essa resposta positiva, principalmente na depressão, na ansiedade, é fazer o exercício que a pessoa goste. Se você vai obrigado a fazer alguma prática, isso talvez não traga respostas positivas na sua saúde mental. Então, é importante que você se identifique com práticas de exercício que você goste. E aí a gente tem destaque principalmente nas práticas coletivas. Seja as aulas de dança, né, aulas de treinamento funcional, aulas que envolvem uma interação social. Essas pessoas que têm problemas de saúde mental, elas têm algumas respostas positivas. Mas, principalmente, você tem que fazer algum tipo de exercício que você goste. O gostar de fazer exercício, a prática do exercício, ela é fundamental para que você tenha uma boa resposta na sua saúde mental. E isso é importante. E aí, quando a gente entra, né, nos benefícios, para ter uma diminuição da ansiedade, da depressão e da fadiga, né, que estão envolvidos, né, na saúde mental, a gente precisa dividir em duas partes. Primeiro, eu divido na minha parte fisiológica e eu tenho uma divisão na minha parte social. Quando eu tenho na parte da divisão fisiológica, quando eu tenho uma melhora da minha capacidade física, eu aumento a minha força muscular e eu aumento a minha capacidade respiratória. Qual é a principal função? Se eu aumento a minha força muscular e se eu aumento a minha capacidade cardiorrespiratória, eu tenho um aumento de citocinas anti-inflamatórias. Se eu tenho uma melhora fisiológica com essa boa parte do exercício, eu tenho uma melhora da minha neuromodulação. Então, eu melhoro a minha endorfina, eu melhoro a minha dopamina e eu melhoro o meu endocannabinoides. Por quê? Esses canabinoides eles são responsáveis por uma parte excitatória.
Lembra que eu falei que a depressão é o oposto à excitação? Então, se eu tenho um aumento na minha capacidade excitatória, eu tenho uma neuromodulação positiva. Eu tenho uma diminuição do cortisol. Eu tenho uma melhora do meu sistema imune. Então, ou seja, eu melhoro a minha atividade imunocelular e eu tenho uma diminuição das minhas respostas inflamatórias, principalmente pró-inflamatórias. E aí, eu parto para o outro lado. Então, veja, se eu melhoro esse aspecto fisiológico, automaticamente eu tenho uma tendência a melhorar meu aspecto social. Então, eu tenho uma melhora. Se eu tenho uma melhora na minha parte social, eu tenho um aproveitamento da minha eficácia, eu tenho uma diminuição da isolação, um maior suporte social, uma maior coesão social. A interação social ela é fundamental. Por quê? Eu diminuo o medo e a ansiedade e eu aumento todos os mecanismos que eu tenho de saúde. Então, ou seja, eu tenho que ter uma melhor interação social e uma melhor autoeficiência, que seria a questão de insolação, né, o melhor do suporte social e essas coisas. E aí, né, quando a gente entra no benefício do exercício, o exercício ele consegue melhorar todos esses fatores. Ele consegue melhorar o autoconhecimento, ele diminui a depressão, ele mantém a autonomia, ele vai reduzir o isolamento social, ele vai aumentar o bem-estar, ele melhora a autoimagem, que é como você se vê, né? Ele vai aliviar o estresse, ele vai melhorar a autoestima. Então, ou seja, o benefício do exercício que você faça, aquilo que você goste, ele é bem importante. E aí nós temos como forma de tratamento, ó, do que mais se destaca aqui de um exercício, a gente tem a diminuição da insônia, a diminuição da ansiedade, da tensão, da interação social e da melhora de humor. Então, que mais do que o exercício consegue representar, consegue contribuir para a diminuição da depressão. Então, ou seja, o exercício ele tem a capacidade de modular todos esses fatores neurais que envolvem a saúde mental. E aí, né, o exercício ele acaba trabalhando todas as regiões do corpo, né, do sistema nervoso central. Né? Então, ele acaba trabalhando a questão do hipocampo, né, da questão do córtex pré-frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Então, ou seja, ele acaba trabalhando melhor as questões das amígdalas. Então, eu consigo ter um equilíbrio emocional para eu tomar decisões com mais tranquilidade, com mais certeza. E quando a gente fala de depressão, né, vale também mencionar a ansiedade, né? E principalmente a gente traçar quais são as diferenças deles. Então, quando a gente fala de ansiedade, né, o transtorno de ansiedade, ele vem do grego, né, ácio, e tem o significado de estrangular, sufocar, oprimir. O termo está relacionado muito com a questão de angústia. Então, a pessoa com ansiedade é uma pessoa angustiada. E aí, né, ele pode ser, né, experimentado por todos, né? Então, a ansiedade ela é algo natural, desde que seja regular. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova importante, você sente ansiedade. Você vai passar algo, né, que é importante para você. É normal você ter uma ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento natural. Então, quando a gente tem um transtorno de ansiedade, a gente divide ansiedade estado e ansiedade traço. A ansiedade estado condiz com o estado emocional, transitório ou agudo, que a pessoa sente naquele momento. A ansiedade traço, ele refere à questão estável, crônica, a longo prazo. Então é importante que a gente tenha essa divisão de estado e de traço. E aí, né, alguns transtornos de ansiedade podem causar, né, mudança da vida. Por exemplo, a ansiedade generalizada pode trazer medo. Preocupação generalizada, né, que você tem com algo que está muito longe ainda, mas você já tá preocupado, te traz uma ansiedade. E isso traz alguns sintomas, como por exemplo, tensão muscular, irritabilidade, distúrbio do sono, problema de concentração, fadiga, excitação, ou seja, você não consegue se acalmar. Você vai dormir, seu cérebro continua pensando. Você vai descansar, você tem uma atividade de lazer, você continua pensando naquilo que aconteceu, naquilo que vai acontecer. Ou seja, você não tem o descanso necessário para que você tenha alguma tranquilidade.
E aí eu trago, né, duas diferenças. Primeiro, diferença de transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Nós temos sintomas. O depressivo está relacionado com o humor depressivo e alterações do interesse e do prazer. O ansioso está relacionado ao medo e à preocupação. Quando a gente olha, né, alguns sintomas, alguns são similares. Fadiga, distúrbios do sono, problemas de concentração. Agora, tem uns, né, que são particulares. Por exemplo, o depressivo ele tem uma tendência de suicídio e ele tem um sentimento de culpa ou inutilidade muito forte. O ansioso ele tem ataque de pânico. Ele tem uma esquiva fóbica, ou seja, ele foge do problema, tem uma característica de fugir do problema, e ele tem algumas compulsões. Seja compulsão por álcool, compulsão por doce, né, e outros tipos de compulsões, compulsões por compra, outros tipos de compulsões que a pessoa pode se desenvolver. E aí, quando a gente pensa na ansiedade, ela está relacionada ao medo, né, que é o pânico e a fobia, e a preocupação, né, que é o sofrimento ansioso, que é aquilo, né, que a pessoa já viveu e ela continua sofrendo, e a expectativa apreensiva. Então, a expectativa apreensiva é a expectativa que vai vir. E a obsessão. A obsessão é aquela, entre aspas, loucura. É aquele algo que ela tem um desejo muito grande e que ela acaba burlando alguns comportamentos que normalmente, de forma equilibrada, ela não fazia. Ela acaba invadindo, principalmente os limites do próximo, para ter algum tipo de objetivo. Então, isso é obsessão. E aí, nós, relacionados aos circuitos cerebrais, a gente tem o circuito centrado na amígdala, responsável pelo pânico e a fobia, e o circuito córtico estriado tálamo cortical, né, que é responsável pela preocupação. Então, o sofrimento ansioso, expectativa apreensiva e obsessão. Então, veja, esses dois circuitos, o centrado na amígdala e o córtico estriado tálamo cortical, eles são responsáveis pela ansiedade. E quando eles estão desequilibrados, a gente tem alguma dessas questões afetadas. E quando a gente tem a preocupação, né? Quando no circuito da preocupação, a gente tem esses 5 neurotransmissores. A serotonina, a gente já mencionou, responsável pelo bem-estar. O GABA ele é responsável pela velocidade das transmissões, né, de pensamento ou de movimento. Então, quando a pessoa é muito ansiosa, esse GABA está desregulado. A pessoa tem pensamentos bastante acelerados. Né? Nós temos a dopamina, que ela é responsável pela recompensa. A noradrenalina é o neurotransmissor responsável pela diminuição do estresse. E o glutamato, ele é um neurotransmissor relacionado a questões de movimento. Ou seja, se o glutamato está desregulado, eu tenho uma dificuldade de transmissão para as minhas neutrofinas. Então, ou seja, bons níveis de glutamato, né, isso é muito importante na presença de aminoácidos. O glutamato é um tipo de aminoácido. Ele é importante para manter os meus equilíbrios neurais. E aí os medicamentos ansiolíticos, eles vão atuar sobretudo no GABA, que é para regular essa velocidade de pensamento, essa velocidade de impulsos nervosos. Né? E a gente pode discutir, por exemplo, os mais comuns, né? Fluoxetina, paroxetina e cetralina, que são inibidores da recaptação de serotonina. Nós temos de taxa preta, diazepam, alprazolam, o midazolam, né? São medicamentos de taxa preta, né? Que precisam do licenciamento médico e é mais controlado, que são da família, né, dos benzodiazepínicos, né? Que é o GABA. E aí, quando a gente entra no circuito do medo, né? A gente entra principalmente na serotonina e no GABA. E aí vale destacar, né, que os medicamentos para ansiedade e para depressão, em alguns deles são similares. E que o uso de medicamento, né, pós-pandêmico aumentou muito. Vejam só, né, 26% da população ela possui algum tipo de ansiedade. Isso que são diagnosticados. Fora que nós temos aqueles casos, né, onde a pessoa tem algum sintoma, mas não tem um diagnóstico. Porque ela não foi, né, ao médico para tratar esse diagnóstico. Então, ou seja, a ansiedade hoje não é um problema comum. Ela se tornou um problema comum.
E aí nós temos qual tipo de tratamento? Nós temos tratamento psicológico, nós temos, né, os medicamentos ansiolíticos, né, como a gente já mencionou, e o tratamento não farmacológico, né, que é a mudança dos hábitos de vida, né, dos comportamentos. E aí quando a gente entra nos benefícios, né, a gente tem esse aumento da autoestima, né, que basicamente são os mesmos, né, dos benefícios que a gente traz para a depressão. Então veja, o exercício ele tem uma capacidade de melhorar todos esses aspectos. Então se eu melhoro esses aspectos, eu tenho uma capacidade preventiva na questão da ansiedade e da depressão e consequentemente eu tenho uma capacidade de melhora da minha saúde mental. E aí um outro fator é como identificar. Veja, quem dá diagnóstico, né, de depressão ou ansiedade é o psiquiatra. O psicólogo, né, ele faz esse encaminhamento psiquiatra, todo profissional de saúde pode fazer esse encaminhamento, né, psiquiatra, mas o diagnóstico, quem dá é o psiquiatra. Esses questionários, né, que eu vou apresentar agora, são questionários validados em português, todos os profissionais de saúde eles têm a capacidade, né, de aplicar. Nós identificamos sintomas. Então, ou seja, nós não temos uma capacidade de dizer se essa pessoa é depressiva ou não, mas nós temos a capacidade de dizer se ela está com alguns sintomas de ansiedade, depressivo, com baixa fadiga ou qualidade de vida. Então, quando a gente entra, né, nos instrumentos, a gente tem dois. O IDATE, que analisa a ansiedade, e o BDI, né, que vai analisar a depressão. O inventário de ansiedade escala de traço, ele contém 20 questões que estão relacionadas à escala de traço e 20 questões da escala de estado. Então, ou seja, eu tenho 20 questões que analisam o traço, né, normalmente, como é o nível de ansiedade que essa pessoa sente, e eu tenho a escala de estado, que eu tenho 20 afirmações que o indivíduo sente em determinado momento agudo. E aí, na escala estado, né, nós temos 4 opções. Então, veja, tem absolutamente não, um pouco, bastante, muitíssimo. Veja que essas opções, elas mudam quando eu vou para o traço. No traço, a gente tem quase nunca, às vezes, frequentemente, quase sempre. Por quê? O estado é um questionário agudo naquele momento. O traço é um questionário geral. E aí, ó, nós temos as classificações. Então, com um questionário, se der de 20 a 34 pontos, eu tenho ansiedade baixa ou branca. De 35 a 49, eu tenho ansiedade moderada. De 50 a 64, eu tenho ansiedade elevada. E de 65 a 80, eu tenho uma ansiedade muito elevada. E veja, tanto no questionário estado quanto no traço, a gente tem essas perguntas que os números estão em vermelho. Essas perguntas elas têm um caráter positivo. Então, ou seja, quando você fizer a pontuação, ela vai ter um valor invertido. Então, se a paciente marcou 4, você vai pontuar 1. Se a paciente marcou 3, você vai pontuar 2, e vice-versa. Com todas as questões que tiveram caráter positivo, elas vão ter que ser somadas ao contrário do que a pessoa mencionou. E isso, durante 20 questões, era bem destacado. No traço também, só que as questões mudam. Isso aqui a gente pode ver certinho. O inventário de Beck, de depressão, que é o BDI, ele é um questionário composto de 21 questões, onde você faz um somatório. Então, ó, você vai somar todas as questões que a pessoa assinalar. Então, veja, a pessoa ela pode escolher até 2 questões. E aí, vale destacar, né, voltar aqui um pouquinho, na questão número 9. A questão número 9 avalia a questão de tendência suicida. Se a pessoa marcar qualquer resposta além de 0, significa que a pessoa ou tem uma tendência suicida atualmente, ou já pensou em suicidar. Se a pessoa não marca qualquer resposta, a não ser 0, ela tem que ser encaminhada ao psiquiatra. Então, a pessoa pode escolher 2 em cada quadrado, e no final você faz a soma. E aí você joga na classificação. Se der até 9 pontos, ela não tem depressão. De 10 a 18, depressão leve. De 19 a 29, depressão moderada. E de 30 a 63, depressão grave. E aí a gente entra com outros questionários que são importantes também para a qualidade de vida. Né? São importantes para a qualidade de vida e para a fadiga, que estão relacionados à saúde mental. Então, por exemplo, o SF36, né, que é
um dos instrumentos que avalia a questão de qualidade de vida de uma maneira geral, né, ela é dividida nesses domínios. E aí, daqui a pouco, né, eu vou mostrar os questionários e vocês podem perceber o seguinte, que cada item é bem claro no questionário. Então, nós temos a capacidade funcional, os aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental. Então, ó, a questão 1 e 2, ela é avaliada que a questão do estado geral de saúde. E aí, ali é um erro de tradução, né, que inclusive já foi corrigido, não é a idade, é a saúde. Então, ou seja, como você classificaria a sua saúde de uma maneira geral? Então, a questão 1 e 2 avalia o estado geral de saúde. A questão 3 está avaliada a questão dos aspectos físicos. Então, se ela tem dificuldade em varrer casa, em carregar mantimento, em subir escada, alguma coisa da vida diária. A questão 4 está relacionada também com, se ela teve algum problema, está relacionada também com os aspectos físicos. Então, ou seja, se ela diminuiu o seu trabalho por conta de alguma questão de saúde física. A questão 5 está relacionada aos aspectos emocionais. Então, veja, se algum problema emocional afetou o seu trabalho, se ela realizou a mensagem que ela gostaria, se ela não conseguiu realizar com tanto cuidado, se afetou a questão da atenção dela. As questões 6 e 10 estão relacionadas aos aspectos sociais. E aí, quando a gente entra nos aspectos sociais, entra em relação à família, amigos, né, grupos, enfim. A questão 7 e 8 está relacionada à dor. E lembra que essa dor, né, todo esse questionário é baseado no último mês, nas últimas 4 semanas. Então, ou seja, é no momento atual dela, né? A questão 9 está relacionada à mentalidade, à vitalidade. Então, se ela sente energia em viver, se ela não sente cansaço, se ela sente força, né, em viver, se ela sente calma, se ela se sente tranquila. E a questão 11, né, também vale uma correção, é acostumo adoecer. Está relacionada à saúde mental. Que aí a pessoa vai marcar se ela concorda ou não com aquelas afirmações. E o último, né, escala que eu apresento para vocês, a escala de Piper, né, que é a escala de fadiga. Né? Quando a gente entra em fadiga, né, a escala de Piper é composta por 22 itens. Então ela apresenta 3 dimensões. Tem a dimensão afetiva, né, sensorial, que entra na questão cognitiva, e a comportamental. Ela não tem fadiga quando tem 0 pontos, nível médio de fadiga de 1 a 3 pontos, nível moderado de 4 a 6 e nível severo de 7 a 10. Como distribuir as questões? No comportamental vai de 2 a 7, na afetiva de 8 a 12, no sensorial de 13 a 22. Então, ou seja, você vai fazer um score, que é uma média, de cada intervalo de questões. Então, por exemplo, o nível comportamental você vai avaliar de 2 a 7. Você vai somar, né, a pontuação que ele respondeu nas questões de 2 a 7 e dividir pelo número de questões. Aí você vai ter um score comportamental. Na afetiva, a mesma coisa. Você somou, né, o que ele respondeu de 8 a 12 e divide pelo número de questões. A mesma coisa o aspecto sensorial. Ele faz a soma de 3 a 22 e divide pelo número de questões. Quando a gente faz isso aí, a gente tem um score separado de cada domínio. Para eu poder fazer, né, o nível de fadiga geral, eu vou somar o questionário inteiro e dividir por 22. Aí eu tenho um score. E aí, né, o que eu sugiro a vocês é a prática. Aplique esses questionários, principalmente para quem trabalha, na UBS ou no CAPS, né? Vocês têm uma maior familiaridade, esses questionários são bastante importantes, né, para a gente ter algum diagnóstico prévio. Então, eu sugiro uma prática, né, desses questionários, né, para a gente ter uma maior abordagem sobre esses sintomas. Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma boa semana.